Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22. Certa vez, anos atrás, deparei-me com um terrível problema em minha vida, cuja solução eu sabia que não encontraria sozinho. Eu estava pregando o Evangelho, na época, em uma região remota, muito distante de outros servos de Deus com algum conhecimento de sua palavra, o qual, eu sentia, era essencial para ajudar-me a encontrar a resposta. Onde eu encontraria a comunhão de que necessitava? Havia, sem dúvida, alguns cristãos, pessoas do campo, entre os quais eu ficava, mas eles eram simples crianças em Cristo. Como poderiam ajudar-me a resolver este problema? Entretanto, cheguei a um impasse. De fato, nada restava senão pedir-lhes conselho. Assim, a meu pedido, aqueles simples irmãos atenderam-me em minha necessidade. Contei-lhes o que me era possível diante de minha dificuldade, e eles oraram, e enquanto oravam, a luz veio. Não foi preciso explicação. Tudo estava feito de um modo que jamais precisaria repetir-se. Como nosso Deus se apraz em mostrar-nos nossa dependência de seus membros mais fracos. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13, versículo 14. O lavar os pés aqui refere-se ao refrigério, não está relacionado ao pecado. Ao contrário do pecado, a poeira e a sujeira que se acumulam nos nossos pés são inevitáveis. Certamente, rolar na poeira seria pecado, mas, se pisarmos na terra, nossos pés ficarão empoeirados. Um irmão que trabalha várias horas em um escritório chega em casa no final do dia cansado e alheio às coisas espirituais do reino dos céus. Ele acha difícil restabelecer o refrigério da comunhão com seu Senhor, o qual teve nos momentos tranquilos de sua manhã. Há uma camada sobre ele que o impossibilita de elevar os olhos ao Senhor no estado em que está. Contudo, um irmão encontra-se com ele e, de forma bastante espontânea, louva ao Senhor. No mesmo instante, ele sente um poder que o levanta e o fortalece. É como se alguém tivesse pego um espanador e tirado aquela camada de poeira. Seus pés ficam limpos mais uma vez. Lavar os pés uns dos outros é fazer com que as coisas voltem ao seu frescor original, a condição de refrigério. É bem possível que muitas vezes não sabemos que estamos lavando os pés de alguém, e ainda assim sermos constantemente usados para revigorar as forças dos nossos irmãos em Cristo. Digo a todos vocês, este é um dos maiores ministérios. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Cristo é o cabeça da igreja, e nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Todas as relações cristãs, portanto, são de um membro para com outro, nunca de uma cabeça para com os membros. Como a reunião parece um tanto espiritual quando um apóstolo prega uma grande mensagem e todos os cristãos acenam com a cabeça em sinal de concordância e acrescentam seus frequentes e fervorosos améns. Entretanto, é quando os cristãos se encontram uns com os outros que seu verdadeiro estado espiritual vem à luz. O princípio do púlpito para o banco, tão vital para a proclamação das boas novas aos pecadores, tem a tendência, porém, de estimular a passividade na vida cristã. É pelo princípio da mesa redonda, quanto à mutualidade, pela mútua exortação entre os cristãos, que a igreja vive e cresce. Será que a nossa comunhão tem o verdadeiro selo do uns aos outros sobre ela? Lembremo-nos o que está escrito em Romanos 12, versículo 5. Nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Esta é a obra da Igreja na terra hoje, estabelecer a adoração de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns sábios do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os sábios, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Mateus é o Evangelho do Rei. Viemos para adorá-lo, disseram os sábios do Oriente, e com isso, no início, estabeleceram o que era seu direito, pois a adoração a Deus é tudo. Quanto mais adoramos a Deus, mais razões Ele nos dará para fazê-lo. Antes de orar, vamos adorar a Deus. Durante a pregação, que adoremos a Deus. Em todas as coisas, apresentemos um coração que o adora. Esta é a obra da Igreja na terra hoje, estabelecer a adoração de Deus. A menos que lhe demos isso, Deus não terá adoração neste mundo. É claro que não devemos negligenciar outras obras, mas que sempre demos a adoração a Deus em primeiro lugar. Os sábios abriram-lhe seus tesouros. Como podemos reter alguma coisa? E o que oferecemos tem de ser incenso, e não perfume. O incenso, que deve ser totalmente queimado no altar do incenso, antes que sua fragrância seja liberada. Isso é verdadeira adoração. E nossos são os dias em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em realidade. Isso é fé cristã. Depois disto, tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram a Pedro: Nós também vamos contigo. Todos eles saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus perguntou a eles: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles lhe respondeu: Não. Então, Jesus disse a eles: Lancem a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. João capítulo 21, versículos 1 a 7. É estranho que, enquanto Jesus estava na praia, nenhum deles o reconheceu, nem mesmo Pedro e João, que foram os mais íntimos de Jesus, nem Tomé, que anteriormente o identificou por suas feridas. O Senhor ressurreto não devia ser reconhecido meramente pelos olhos humanos, nem pelas mãos da carne. Mesmo quando falou-lhes de coisas familiares, eles ainda não o reconheceram. Contudo, quando a rede ficou cheia, João de repente o soube. Mais tarde, quando na praia, Jesus disse: Vinde, comei. Nenhum deles, segundo a Bíblia, teve a ousadia de perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Aqui há um paradoxo. Normalmente, se fazemos uma pergunta, é porque ela implica em uma falta de conhecimento. Se não ousamos perguntar,
é porque a pergunta sugere um temor de mostrar esta falta. Contudo, aqui temos temor e conhecimento. Com o homem exterior, eles temiam, mas com o homem interior, eles conheciam. Muitas vezes, não podemos explicar, contudo, há uma convicção interior concedida por Deus. Isto é fé cristã.